Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu vou essencialmente falar das funções AC, que são senoides, né? Então, nesse curso que a gente estuda, como que, nessa primeira parte, né, como que determinados circuitos, eles afetam sistemas de corrente alternada, né? Então, a corrente alternada são simplesmente corrente que elas se modificam com o tempo, né? Que elas oscilam, né? Então, o principal exemplo de corrente alternada, né, de VAC, é a senoide. Opa, VAC de T. É uma senoide. E a senoide, ela tem uma amplitude, né? Vou escrever aqui VPP sobre 2, vezes, vou escrever de fato como um seno, né? Seno de ômega T, mais uma fase φ, né? Então, são três propriedades que ela tem, né? VPP, ômega e φ. Ômega é 2π sobre T, né? Opa. Ômega igual a 2π sobre T. Então, de onde que vem essas propriedades? No final do dia, gente, essas propriedades, vocês podem tirá-las de uma senoide geral, né? Você pegar uma senoide geral, como é que ela funciona aqui? Essa aqui, eu deixei essa parte mais rápida, ok? É 5 vezes mais rápida, né? Porque eu simplesmente faço o gráfico da senoide, né? Então, não vale a pena deixar isso rodando. Mas eu resolvi manter mesmo assim, né? Aí vai dar uns quase 2 minutos, né? Que eu desenho a senoide para vocês. E ele é essencialmente um exemplo, né? Fazendo uma senoide normal, com um seno, né? E essa senoide, e isso na verdade é útil para, por exemplo, se a gente for, lá na frente acho que eu comento, né? Mas se a gente colocar, por exemplo, um seno como sendo, né? A corrente, né? Então, assim, é um seno de x, como sendo representando a corrente, o cosseno vai representar, que tá atrás, né? Vai representar a derivada da corrente, que é a indutância, e a integral do seno, que é a carga, vai representar a integral do seno, que é menos cosseno, vai representar a carga, que seria a integral da corrente, né? Então, por isso que eu coloco esse seno e esse cosseno, para mostrar para vocês, né, que a diferença é só uma fase, né? Então, eu posso, essa senoide colocada em cima, né? Esse seno de ômega t mais x, mais φ, é uma senoide geral, né? Então, eu faço um desenho bem simples, né? Do seno e seno, cosseno e menos seno, né? Bem? Isso aqui, por que eu desenhei esses, né? Seno, cosseno e menos seno? Isso aqui vai ser o que vai acontecer quando você estiver olhando para esse aqui no circuito real, né? Esse aqui vai ser algo que é o capacitor, por exemplo. O do centro, o resistor, certo? E esse outro aqui, o indutor, nos nossos circuitos que a gente usa, né? E como é que você converte uma senoide num sinal geral, né? Deixa eu pegar esse carinha aqui, ó, copiar e trazer ele aqui para... Na verdade, deixa eu deletar isso aqui, recortar isso aqui, né? Ok. Jogar na outra página e colar. Pronto. Como é que eu converto agora uma senoide, digamos, essa azul, né? Vou pensar de manter só azul aqui. Como é que eu converto essa senoide num sinal genérico, né? Uma senoide genérica. Ela é assim, ó. Eu vou fazer 3 coisas essencialmente, né? A primeira delas é mexer nisso aqui, ó. Estender e expandir ela nesse eixo aqui. Se eu faço isso, gente, se eu estendo e expando aqui, significa o quê? Eu estou mudando a amplitude dela, né? Se eu faço isso em torno do zero, claro, eu não estou fazendo aqui em torno do zero, né? Mas se eu fizer em torno do zero, o que eu vou estar fazendo é mudando a amplitude, né? Então eu vou estar pegando a função. Então o que é esse equivale ao que na prática, né? É pegar o f de x, que é igual ao seno de x, e simplesmente multiplicar por uma constante, que eu vou falar que é 1, no caso do VPP sobre 2. O que é o VPP aqui? É esse carinha aqui, ó. Esse seria o VPP, né?
Se eu pegar e simplesmente multiplicar para o sinal VPP sobre 2, significa o quê? Que agora, o meu, né, eu vou ter agora o meu F1 de x vai ser igual ao VPP sobre 2 vezes seno de x. Ou seja, agora, quando o seno de x for igual a 1, né, quando o seno de x for igual a 1, então o F1 vai ser igual a VPP sobre 2. Exatamente o que a gente queria, né? Essa parte aqui seria VPP sobre 2, e isso aqui VPP sobre 2 também, quando você olha a distância, né? Não quando você olha a diferença. O próximo passo seria você pegar essa senoide e simplesmente fazer isso aqui com ela. Ixi, eu usei duas, eu fiz isso aqui em duas etapas, né? Então, deixa eu pegar só esse pedaço aqui, vai. Pegar tudo. Tem que. Beleza. Então aqui, ó, para você, a próxima etapa seria simplesmente mudar a frequência, tá vendo? Eu simplesmente dou um shift nesse eixo aqui. Então eu faço minha curva responder mais rapidamente ou menos rapidamente, né? Então quando eu faço isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um mapa, né? Eu estou pegando o x, eu estou pegando o meu x e estou multiplicando por um fator. Ele passa a ser y, que é igual a um determinado fator, uma constante alfa vezes x. Mas que constante alfa é essa? O que eu quero aqui? Que meu sinal seja periódico, né? Eu quero um sinal periódico com o período t. Isso é t, né? Então, período t grande, né? Então, como é que você faz isso? O que é o período do x, né? O período do x é 2π, certo? Esse é o período de qualquer senoide, né? Então, como é que você faz para poder mudar esse período, né? Então, o que você quer, essencialmente? Que quando x for igual a 2π, então y vai ser igual a... eu quero que, desculpa, é o contrário. Eu quero que quando... deixa eu chamar isso aqui de t, né? Porque, na verdade, isso aqui é essencialmente algo, depende do tempo, né? Então, eu vou chamar esse y de t, certo? Então, o que eu quero? Eu quero que quando y for igual a tzão, eu tenho que... Ou posso fazer o contrário também. Quando x igual a 2π, eu quero que y seja igual a esse t grande aqui, que é o período, né? Então, como é que a gente resolve isso? É simplesmente que se y é igual a alfa x, então eu tenho que o alfa tem que ser igual a t sobre 2π. Essencialmente isso, né? Ou seja, consequentemente, eu posso escrever o x como sendo igual... isso aqui é t. T é igual a t. Então, se t é igual a esse alfa, né? Então, o x eu posso escrever como sendo 2π sobre tzão vezes t pequeno, que é o que a gente chama de... que é a frequência angular, né? Ômega t. Então, eu vou ter um F2, né? Esse meu sistema, que agora é uma função de t, que é igual a VPP sobre 2 vezes seno de ômega t. Mas isso aqui não é o suficiente, porque agora eu quero ser capaz de passar de uma situação dessa como a verde para azul para vermelha. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através de somar uma fase, né? Eu quero, na verdade, fazer agora, eu quero fazer x andar, né? X vai igual no x mais uma determinada fase, né? Um φ, que é um ângulo, né? Então, quem que é o nosso VAC de t? Vai ser VPP sobre 2 seno de ômega t mais φ. E essa fase é simplesmente um ângulo, né? Eu poderia, em vez de falar em ângulo, eu poderia falar em atraso temporal, que é o que a gente em geral vê no osciloscópio, né? Se eu falo que esse φ é igual a um ômega vezes um tal, eu posso escrever também o meu VAC, né? Que é uma forma totalmente lícita e válida de fazer,
como sendo o VPP sobre 2 vezes o seno de ômega t menos, vou chamar de menos aqui, t menos tal. Isso aqui também é uma forma de escrever o meu sinal no aqui, ó,